Tu já sentiu aquele frio na barriga só de pensar que precisava falar com uma pessoa? Ou se sentiu naquele momento, naquele silêncio constrangedor, que tu quer falar com alguma coisa com aquela pessoa, mas tu tem um branco, não sabe mais nada e aquela pessoa acaba indo embora ou outra pessoa vem e puxa a conversa? Eventos sociais são um pesadelo para ti? Se tu tem isso na tua vida, fica aqui que eu vou te falar 5 passos que tu pode fazer para mudar de uma vez por todas isso. Porque essa vergonha de falar com as pessoas é algo que tu pode melhorar. Eu era uma pessoa muito bicho do mato, muito tímida, muito envergonhada e eu tô aqui, ó, prova disso que eu tô aqui gravando vídeo para vocês. Então é algo que eu treinei, é algo que eu melhorei e eu vou te falar 5 passos que tu pode fazer e que vai te ajudar enormemente. Então vamos direto para o primeiro deles. O primeiro é o seguinte, é tu fazer aquele teu tema de casa, aquela lição, que nada mais é do que tu ter algumas frases prontas. Eu sei que na hora do branco, na hora H, que a gente quer falar com a pessoa, que a gente encontra, que a gente tem poucos momentos, ou que alguém faz uma pergunta e tu tem que desembuchar, às vezes desaparece. Tudo que a gente tem para falar, tudo que a gente seria espontâneo. Mas para isso, se tu já tem algumas perguntas, algumas falas prontas, isso vai te ajudar. E por quê? Primeiro, porque quando a gente está nervoso, a gente está ansioso, a gente está naquela expectativa, o nosso raciocínio, ó, simplesmente desaparece. A nossa clareza de pensamento, que a gente gostaria de fazer uma pergunta muito boa, muito inteligente, ó, deu, esquece. Teu raciocínio fica muito abalado porque tu tá nervosão, tu tá ansioso porque finalmente eu consegui me encontrar com aquela pessoa, ou eu gosto muito daquela pessoa, eu quero falar, ou tu te sente muito intimidado por aquela pessoa. E aí a tua espontaneidade, a tua autenticidade fica chacoalhada. Então, que frases tu pode treinar? Ó, vou te dar alguns exemplos. Dependendo do ambiente que tu tiver, tu pode usar assim, vamos dizer que é um aniversário. Tu pode perguntar, que legal te ver aqui, da onde tu conhece o fulano? Ou tu estás num evento de trabalho, que bacana te encontrar, como é que tu ficou sabendo deste evento? Ou tu vieste com mais alguém? Então, tu busca fazer perguntas mais abertas. Por quê? No momento que tu faz uma pergunta aberta, e o que é pergunta aberta? São perguntas que a resposta não vai ser sim ou não. Está chovendo? Tu vai olhar para a janela? Não, não está chovendo. Acabou, acabou o desenvolvimento da resposta. Então tu vai fazer perguntas abertas e tu já pode ter algumas prontas, como isso. Como que a pessoa chegou ali, através de quem, através de como ela soube daquela situação, daquele evento. Então, tu tira o foco de ti. Ao invés de tu ter que descorrer para quebrar aquele clima de silêncio que para quem é tímido é extremamente embaraçoso e constrangedor, tu faz a pergunta e coloca no colo da outra pessoa para que ela fale. Então essa é uma forma de tu jogar para o outro que tá menos tímido, ou mesmo se não é menos tímido, tu tira o foco de ti, em tu ter que ficar falando assuntos interessantes e buscar toda hora novas perguntas, não. Faça uma pergunta aberta, tem algumas na manga e deixa o outro desenvolver. E aí conforme o outro vai falando, tu vai dando corda, tu vai, que bacana, tu conhece o fulano daí, mas e aí faz uma nova pergunta relacionada àquilo que a pessoa falou. Mas vocês se conhecem desde quando? E aí deixa, joga para o outro. Então isso vai te ajudar bastante. Então é um pequena é um pequeno tema de casa, que tu prepara 3 perguntas, 4 perguntas para aquela situação que tu
sabe que tu vai encontrar, tu tem um evento de trabalho, ou hoje vem o fulano visitar a empresa, ou vem fazer alguma, sei lá, tem uma situação que tu vai encontrar com alguém, se tu consegue antecipar, por que não te programar? Aproveita, tu tem essa vantagem, tu tem o tempo como vantagem, então usa isso, essa é a primeira dica super valiosa. A segunda dica é entender que tu vai ficar melhor com a prática, com o decorrer do tempo. Mas como que tu pode praticar? A todo momento. Com o teu vizinho que tu encontra no elevador, com alguém que tu cumprimenta na academia, ou lá o porteiro da academia, procura abrir a boca, procura falar, procura abrir um diálogo, uma conversa, mesmo que seja uma conversa, um papo furado, algo assim sem relevância nenhuma, mas no momento que tu começa a falar, começa a treinar, começa a fazer perguntas abertas, começa a ouvir o que está vindo do outro lado, tu vai te soltando. Então praticar é essencial, então tu não pode ficar mudo, quieto e só te preparar para aquele momento importante, porque a chance daquele único momento dar certo, quando tu não tem prática, é muito baixa. Então tu precisa praticar te expor e perder a vergonha de falar com todo mundo que tu encontra. Absolutamente todo mundo. Porque as pessoas que a gente tem consideram pessoas às vezes mais importantes, inspirações, chefes no trabalho, elas são mais intimidadoras. Então, com essas pessoas, é mais difícil falar. Com alguém que tu está interessado num relacionamento amoroso, também é mais difícil, porque tu fica tentando imaginar o que a outra pessoa vai pensar. Então, se torna mais difícil tu se sair melhor. Mas no momento que tu começa a te habituar a conversar, conversas comuns com qualquer um, tu vai te habituando a falar com mais frequência. Isso vai te ajudar demais. Porque tem uma coisa que acontece com nós tímidos, conosco, com as pessoas que são envergonhadas. A gente acha que vai morrer de vergonha. Ai, vou ter que falar com aquela pessoa, tô morrendo de vergonha. Bom, vou te dizer uma coisa, eu já morri de vergonha várias vezes, e aí o que eu comecei a me dar conta? Que às vezes eu tinha que ir lá e falar, não tinha saída, era uma coisa de trabalho, uma coisa importante, uma coisa que se eu não falasse eu ia mosquear muito, eu ia perder uma coisa importante, então eu tinha que falar. Bom, eu ia lá e falava, toda constrangida, toda nervosa e tal, mas aí eu percebia que eu não morria de vergonha e tu também não vai morrer de vergonha. Então o que acontece? A gente diz: "Ai, tô morrendo de vergonha". Aí quando tu vence um pouquinho e te encoraja, tu vai lá e fala com a pessoa e aí tu que alívio. Ah, não morri de vergonha. Tu viu que tu segue vivo. Então, tenha isso em mente. Tu não vai morrer de vergonha. O constrangimento é só teu. Às vezes os outros não estão percebendo, não estão tendo a mínima noção do quão é difícil para ti. Isso é ótimo. Isso é um problema teu. Guarda contigo. E o terceiro elemento é o seguinte: não queira achar que tu vai se sair brilhantemente na primeira conversa difícil. Não vai ser assim. Então baixa a tua expectativa, porque tu precisa treinar. É uma habilidade que para ti é difícil, tu te descreve como tímido, como envergonhado. Bom, tu tá a um nível baixo de desenvoltura, tu precisa crescer nisso, tu precisa treinar essa nova habilidade de comunicação. Então, baixa a tua expectativa no sentido de que tu vai melhorar, mas não é de uma hora para outra. Eu gosto muito da comparação de quem faz musculação. A pessoa que quer ficar forte, quer ficar mais definida, quer aumentar o volume muscular, ela sabe que não é de uma hora para outra. E a maioria das habilidades, e essa de tu conseguir falar, vencer essa fobia social, essa ansiedade, é a mesma coisa. Tu precisa treinar, tu precisa praticar, e aí com o tempo vai melhorar. Então, se numa conversa deu tudo errado,
tu deu um baita furo, pagou um mico, ok, calma, vá adiante, não desista. E quero aproveitar e já te pedir para que tu te inscreva no canal e deixe o teu like para ajudar aqui o YouTube a distribuir para mais pessoas que também estão precisando desse conteúdo e para tu não perder os próximos vídeos. E tem uma coisa aqui que a gente tem que ter em mente. Por que a gente morre de vergonha? Por que a gente tem essa sensação? Primeiro, é algo muito primitivo nosso. A gente precisava ser aceito pelo nosso grupo social, porque se a gente não tivesse um grupo social, a gente estaria isolado e a chance de sobreviver isoladamente, sozinho, se tornava cada vez mais improvável. Então, é algo primitivo da gente precisar ter um grupo social para nos sentir protegidos realmente, algo em termos de sobrevivência, algo muito primitivo nosso. Só que as coisas mudaram. A gente não depende mais exatamente de um grupo social para sobreviver, mas isso nos rege e a gente igual busca por se sentir pertencido, a gente quer se sentir bem querido e aceito pelos outros. Só que ao mesmo tempo, o que pesa nessa balança? O medo do julgamento, o medo de imaginar o que os outros vão pensar e falar de mim por eu ter falado isso, ou por eu não ter falado. Então, a gente, na verdade, no nosso inconsciente está o tempo todo assim, poxa, eu quero ser aceito, mas se eu falar, vão dizer que eu falei uma porcaria. Vão falar que eu sou péssimo, que eu sou um zero à esquerda, que eu não entendo nada, que é um nerd, sei lá eu, cada um vai ter o seu achismo sobre o julgamento dos outros. Só que a gente também tem que tentar entender que a realidade é que os outros não estão tão preocupados com a gente. Não estão tão preocupados, por mais que eles possam julgar, e às vezes o julgamento reflete algo deles, algo da visão deles, mas eles podem julgar, vão virar para um lado e vão seguir a vida deles e a gente vai ficar o quê? Soterrado por imaginar que vai ser talvez julgado, vai ficar paralisado por causa disso. Então, traga isso para o teu consciente para perceber o quanto de fato é isso que te trava. O quanto isso te puxa para baixo, te mantém quieto, te mantém evitando eventos sociais, eventos que de repente poderiam surgir oportunidades de trabalho melhor, poderiam te fazer encontrar a pessoa que tu vai ter um relacionamento legal, de trabalho, relacionamento afetivo. Por que evitar todos esses eventos quando eles são possivelmente importantes para a tua vida? E tem uma outra coisa que eu gosto muito, que é o seguinte: para uma pessoa ser boa de papo, uma pessoa boa de conversa, muitas vezes ela não precisa falar nada. Isso é incrível, mas isso é uma realidade. A pessoa que é um bom ouvinte, que faz uma escuta ativa, que realmente presta atenção em quem está falando, e tem formas de tu fazer essa escuta ativa, de tu concordar, de tu estar realmente atento, de tu seguir fazendo perguntas naquele assunto que está sendo trazido por uma terceira pessoa. No momento que tu é um bom ouvinte, as pessoas que falam têm a sensação de que tu conversa muito bem. É incrível isso. Então, essa é uma forma de tu começar. Seja um bom ouvinte. Mas o ouvinte tem que um pouco conduzir aquela conversa através de perguntas. Deixar à vontade para que o interlocutor siga falando. E aí tu tira a pressão de cima de ti, mas tu te torna uma pessoa interessante apenas porque tu escutou com atenção plena. E as pessoas adoram ser escutadas, adoram plateias. Então, se tu te torna um bom ouvinte, tu já está um passo lá na frente. Tu vai aos poucos te habituar a entrar em diálogos, porque as pessoas vão gostar de alguém que escute elas. Isso vai te familiarizando
com conversas, vai te tornando algo mais corriqueiro na tua vida. Então isso também é bem positivo para ti. E o quarto elemento é entender que, dependendo do teu grau de timidez e vergonha, eu sei que tu vai ter sintomas físicos quando tu tá perto de uma pessoa que tu gostaria de conversar, uma situação que tu sabe que é difícil para ti, o coração vai disparar. Tu pode ficar se sentindo um pouco tonto, um pouco nauseado, e aí daqui a pouco tu: "Meu Deus, eu ainda agora eu vou desmaiar, agora ainda é essa, eu vou passar mal". Então assim, se tu tá antevendo essa situação, se tu tá te aproximando dela, tenta respirar, pensar assim: "Calma, é só o meu corpo reagindo a isso, eu não vou morrer disso, deixa eu me concentrar aqui, o mundo externo não tá vendo isso, não tá vendo que eu tô em ebulição", porque muitas vezes ninguém tá percebendo. E tu vai, respira fundo uma vez, respira fundo 2 vezes, quantas vezes tu sentir que precisa, e tu vai conseguir reduzir a ansiedade e te tranquilizar. Faz isso, eu já fiz isso várias vezes e funcionou para mim. Então essa é uma coisa que tu faz antes da situação e se no momento tu tá ali com outras pessoas, tu pode discretamente respirar mais fundo. Às vezes as pessoas estão conversando, estão olhando uma para outra, elas nem estão percebendo. E se alguém perguntar, tu pode falar: "Não, me deu um pouquinho que dor de cabeça, mas eu respiro assim fundo, eu sinto que eu já fico um pouco melhor". Pronto, as pessoas: "Ah, tá". Tu já encerrou, tu já deu uma explicação e já virou a página e já falou que tu tá resolvendo, entendeu? Então pronto, desvia novamente o foco de ti. E o quinto passo é entender que vão ter dias difíceis, momentos desafiadores e que tu talvez não consiga falar. E vão ter dias melhores, vão ter pessoas mais difíceis de se comunicar, não tanto pela tua parte, mas também por elas, às vezes pessoas que falam por cima dos outros e tu não consegue com aquela pessoa se posicionar, porque é uma pessoa extremamente extrovertida, que fala por cima, que interrompe, que às vezes é meio mal educada, e a gente vai aprendendo. Só que isso serve para tu entender que tu não deve desistir. Tem dias difíceis, tem dias melhores, tem dias que foi impossível, não deu nada certo, mas isso não pode te paralisar. Não pode te paralisar. Isso é importante, é como qualquer coisa na vida, dieta, exercício, viagem. Tem dias bons, tem dias péssimos. Mas tu não deixa de fazer aquilo que tu tá programado para fazer. Não desista de você. Porque se tu desistir de te ajudar, de ir para frente, o que vai te restar? Seguir sendo o bicho do mato? Seguir não tendo tua vez, tua voz? E ficar recolhido na tua miséria? Nos teus pensamentos que acabam te levando a imaginar que tu é incapaz, que tu não consegue? Não. Apenas porque talvez tu desistiu muito cedo, apenas porque tinha uma pedra no teu caminho e tu não conseguiu passar por ela. Tropeçou e ficou, ao invés de levantar e seguir adiante. Então, a mensagem que eu quero dizer é isto: treine, pratique, entenda que vão ter dias difíceis, mas que isso é algo que tu consegue sim melhorar com o tempo. Tu vai sim vencer a vergonha de falar e não vai mais morrer de vergonha. E quero aproveitar e te convidar para assistir esse vídeo aqui, onde eu falo sobre a linguagem corporal da confiança. Vai lá, porque eu acredito fortemente que tu vai gostar. Até mais.